O mercado de tecnologia é um campo de batalha global onde as gigantes internacionais parecem sufocar as empresas locais que buscam uma margem desse mercado. Essa até pode ser uma análise que permeia o senso comum, mas entre os investigadores mais cautelosos é sabido que mesmo que pintores famosos estejam criando exímias obras-primas a fim de agradar os colecionadores mais exigentes, é preciso também que existam naquele ambiente os artesãos habilidosos habilitados a produzir peças funcionais e acessíveis para o público em geral. E é sobre essa premissa que a marca paranaense Positivo Tecnologia conquistou e vem se mantendo como a empresa brasileira número 1 no segmento de tecnologia. E é a sua história e a sua estratégia de nicho de mercado que você vai ver agora. Eu sou o Steven Kercher e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da UVP Investimentos. Chama a vinheta, papai! A Positivo Tecnologia SA já foi em outras épocas lembrada como a empresa dos computadores de mesa e também dos notebooks. Hoje em dia, a marca é considerada uma grande plataforma de multimarcas, de fabricação, distribuição e também soluções de tecnologia. Fazem parte do seu portfólio, por exemplo, computadores, celulares, servidores, tablets, acessórios, soluções para casas e escritórios inteligentes, além de tecnologias educacionais. Comercializada em 40 países, a marca conta com fábricas ou escritórios na Argentina, China, Taiwan, Quênia, Gana e também na Ruanda. Devido à sua expansão e diversificação de produtos, a empresa conta atualmente com as seguintes marcas e áreas de negócio: Positivo, Vaio, Compaq, Positivo Casa Inteligente, Anker, 2AM, Positivo Service and Solutions, Quantum e Educacional, assim como também a Positivo BGH. Se hoje podemos citar essa longa lista de linhas e marcas da Positivo, a ideia de ter uma empresa de tecnologia produzindo como carro-chefe computadores para todo o país um dia pareceu até distante e quiçá impossível. Mas bom, alguém não só pensou como colocou essa ideia em prática. Como era de se imaginar, a história da Positivo Tecnologia não surgiu de maneira linear, mas sim de um resultado de acasos. Uma rede de ensino formada e consolidada por um grupo de professores que encontrou em seu caminho um jovem audacioso, disposto e com uma boa ideia sobre a mesa. Mas antes de chegarmos nesse fadídico dia onde essas histórias se cruzam, nós precisamos voltar ainda mais um tempo, porque só assim você vai realmente entender como tudo foi possível e como tudo realmente começou. Como é de se esperar, a história de Hélio Rotenberg, que é esse jovem que teve a grande ideia, como eu mencionei, começou como a da grande maioria dos CEOs. Desde pequeno, o jovem já demonstrava ter interesse e arriscava tentativas de abrir pequenos negócios. Aos 17 anos, tentou empreender pela primeira vez, conseguiu um empréstimo e abriu na cidade de Curitiba uma pista de patinação. A empresa fechou, mas aos 21 anos ele já havia elaborado novos planos. E foi a vez de abrir uma empresa de revenda de computadores. O negócio também não foi muito longe, mas talvez tenha sido a partir dessa experiência que a ideia de trabalhar com a venda de computadores tenha ficado na cabeça de Hélio. O curitibano se formou e fez mestrado na área de informática. Foi nesse momento da vida, logo após receber o seu título de mestre, que Hélio se viu obrigado a definir os próximos passos da sua vida profissional. Foi aí então, enquanto assistia despretensiosamente televisão com seus pais, que viu uma propaganda do Grupo Positivo, uma rede de educação que contava com escolas e gráfica, que produzia e comercializava material educacional. A propaganda, por outro lado, anunciava que o grupo iria inaugurar a sua própria faculdade em Curitiba, oferecendo cursos de informática, pedagogia e também de administração. Essa era a chance que Hélio buscava. O audacioso, o jovem de 26 anos, foi atrás de um dos sócios do grupo, o professor Oriovisto Guimarães, e se ofereceu para ser diretor da faculdade de informática do grupo. E foi a partir desse dia e desse encontro que tudo de fato começou. Surpreso com a abordagem do jovem, que buscava a vaga diretamente no cargo mais alto da faculdade de informática, a entrevista até que foi rápida. Igualmente surpreso, Hélio também recebeu a notícia que havia conseguido esse emprego. Hélio estava apenas há 7 meses no cargo quando percebeu uma oportunidade de negócio. A faculdade de informática contava com laboratórios e professores muito bem capacitados, que haviam mostrado a Hélio pela primeira vez como os computadores realmente funcionam por dentro.
O grupo na época produzia e comercializava material de ensino da área para mais de 1.000 escolas de todo o país. Mas só o material não era o suficiente para ensinar os alunos os princípios da informática. E obrigatoriamente as escolas também precisavam se equipar com computadores para oferecer as aulas práticas. Foi ao analisar esse cenário e por ter vivido aos 21 anos a experiência de revenda de computadores que Hélio juntou o útil e o agradável de uma forma audaciosa. Ele convocou mais uma vez uma reunião com o professor Yuri Visto, onde apresentou sua ideia de produzir e comercializar os próprios computadores do Grupo Positivo. Mais uma vez surpreso com a proposta de Hélio, o professor e sócio do grupo julgou a ideia um tanto quanto improvável. Afinal, eles eram um grupo de professores e educadores, e não uma empresa de tecnologia. Mas, sem querer descartar completamente a ideia de Hélio, que em outra situação ele já tinha se demonstrado audacioso e muito disposto, ele deu ao diretor o prazo de 15 dias para montar um plano orçamentário viável que pudesse ser apresentado aos demais sócios do grupo. Sem saber, esse foi o primeiro sinal positivo e o primeiro passo rumo à fundação da companhia. Rotenberg lembra que ao fazer o levantamento orçamentário para a criação do negócio, ficou surpreso ao constatar que o investimento ele não seria tão alto. O valor seria em uma média de $20.000 para cada um dos 5 sócios do Grupo Positivo. Mas em contrapartida, ele queria entrar nesse novo negócio, investindo o mesmo valor e se tornando um 6º sócio do negócio. Todos concordaram e assim aconteceu. Foi aí então oficialmente fundada em 1989 a Positivo Informática, uma empresa à parte do Grupo Positivo, mas considerada um dos seus braços. Através dela, a marca passou a produzir os seus próprios computadores. A fábrica funcionava logo ao lado da Faculdade de Informática. E Hélio lembra que naquele momento o trabalho basicamente consistia em um serviço de logística, uma vez que eles compravam as peças de outros fornecedores e os próprios funcionários do laboratório de informática da faculdade faziam a montagem desses aparelhos de forma artesanal. O primeiro pedido veio de uma escola no interior de São Paulo. Eles precisavam de 40 computadores para os seus alunos. Os produtos levaram 3 meses para serem prontos. Essa mesma quantidade de computadores hoje é fabricada em no máximo 1 minuto pela empresa. Apesar do modelo artesanal da produção, o negócio tinha uma perspectiva de crescimento. Afinal, agora além do material de informática, para as escolas eles estavam oferecendo também os próprios computadores e softwares educacionais. Por atenderem a um vasto número de escolas, as chances de fecharem negócios com a venda desses computadores era bem alta. Nessa mesma época, outro fator que também beneficiava o negócio era a Lei da Informática, criada em 1991 pelo governo Collor, que tinha como objetivo desenvolver a indústria de informática brasileira. Por esse motivo, os produtores de equipamentos eletrônicos tinham redução ou até isenção do IPI sobre determinados produtos, o que favorecia as vendas dos produtos nacionais. O cenário era, portanto, promissor, mas como tudo na vida, era impossível determinar como o mercado reagiria nos próximos anos. A rede de informática Positivo tinha como alvo um público claro, as redes de escola que já atendiam no país. Mas eles viviam na era do governo Collor. E como você deve bem se lembrar, as coisas desandaram um tanto quanto para as pessoas físicas e também para os empresários da época. Com apenas 10 meses de funcionamento, o plano do Collor decretou o congelamento das cadernetas de poupança e também o congelamento do pagamento das mensalidades das escolas de todo o país. Para piorar, a lei da informática também caiu por terra, e a vantagem que a Positivo antes tinha, por conta de ser uma empresa brasileira, caiu junto com ela. Agora o mercado, além de congelado, também seria bombardeado pelas ofertas das marcas estrangeiras. Para sair da primeira crise que foi instaurada na empresa, o plano era buscar novos nichos de mercado e não depender mais exclusivamente das redes de ensino. Foi nessa crise que eles viram a oportunidade de fazer negócio com o governo. Afinal, se as escolas não podiam mais pagar os seus fornecedores, o Estado ainda podia. Foi partindo dessa perspectiva que eles passaram a participar de licitações públicas. De fato, eles conseguiram ganhar muitas delas e com isso passaram a fornecer computadores para as repartições públicas de todos os estados da federação, além de também se tornarem fornecedores de outras empresas estatais.
Nesse ritmo, a Positivo cresceu e nesse momento da sua história, uma média de 30% a 40% das suas vendas ainda eram voltadas às escolas, enquanto 60% delas já eram voltadas às repartições públicas. No ano de 2002, a empresa atingiu a marca de venda de 23 mil computadores anuais e a Positivo via finalmente a sombra da crise que viveu ficar no passado. Mas estamos falando de negócios, de business, certo? E as constâncias simplesmente não existem aqui. Com a chegada de 2003 veio também uma nova situação inesperada para a empresa, e, consequentemente, uma nova crise. Aquele era o último ano de mandato do FHC, e o até então presidente decidiu que não iria comprar mais nada naquela reta final, para não contrair dívidas futuras para a próxima administração. Ao mesmo tempo que as vendas da empresa caíram, a especulação de que Lula seria eleito fez com que o preço do dólar subisse. E é Positivo que nesse momento já importava algumas das suas peças, viu seu preço de mercado ficar pouco competitivo em relação ao dos seus concorrentes. Mais uma vez, a empresa se viu diante de uma crise e em um momento de adversidade. E a estratégia para sair novamente dessa situação foi mais uma vez apostar na busca de novos mercados. Se o governo não demandava mais de tantos produtos, era a vez da Positivo explorar a venda de varejo, vendendo pela primeira vez diretamente para o consumidor final. Naquele ano de 2003, eles definiram, portanto, o seu público-alvo, a classe C, menos abonada financeiramente falando, e fizeram um teste. Buscaram produzir computadores simples, porém eficientes, que serviam de porta de entrada para essa classe no mundo da informática. Mas vender os computadores diretamente para esses clientes se mostrou uma tarefa um tanto quanto difícil, mais difícil do que o esperado. Isso porque a Positivo não conseguia oferecer crédito aos seus consumidores, que queriam pagar as suas compras parceladas em até 12 vezes. Frustrados, buscaram outro caminho e, ao invés de vender no varejo, foram atrás de grandes empresas que já atuavam nesse segmento do país. Firmaram parceria com Casas Bahia, Magazine Luiza e outras grandes lojas varejistas. Mais uma vez, o plano se mostrou eficiente e em 2004 conseguiram alcançar a marca de 80 mil computadores vendidos naquele ano. Foi através desses momentos de crise que a Positivo consolidou a sua forma de fazer negócio, desenvolvendo então como a principal característica a busca por novos mercados frente a situações que impeçam a sua sobrevivência e expansão. Lição aprendida, chegou o momento de aplicar de verdade o que os anos passados haviam lhe ensinado. O ano de 2006 bateu a porta e foi de fato um ano memorável para a marca. Após ganhar o prêmio de melhor empresa no setor de tecnologia e computação pela revista Exame, nesse mesmo ano bateu a marca de 1 milhão de computadores vendidos. Esse se mostrou então um momento ideal para crescer e expandir ainda mais a companhia. Mas para isso eles precisavam de capital. E foi em dezembro daquele ano que a Positivo abriu seu IPO na B3, sob o ticker POSI3. As ações da empresa foram negociadas no novo mercado, o segmento da Bolsa Brasileira, que reúne empresas com as mais elevadas práticas de governança corporativa. Na ocasião, o valor arrecadado com a venda das ações foi de 604 milhões de reais. E com esse dinheiro em caixa, a Positivo deu início ao seu processo de expansão e internacionalização. O primeiro país estrangeiro a receber uma fábrica da Positivo foi a Argentina, com a parceria da BGH. Juntas, as marcas passaram a atender não só o mercado argentino, mas como também passaram a atender o Chile e o Uruguai. O processo de expansão levou as fábricas da Positivo a chegarem em outros destinos, que inclusive nós já mencionamos aqui no começo do vídeo, como a China, Quênia, Ruanda e Gana. E os seus escritórios estão presentes em diversos outros países no mundo, como por exemplo podemos citar os Estados Unidos, México, Colômbia e o Peru. E por conta disso a marca passou a ser comercializada em um total de 40 países diferentes. Foi em meados de 2012 e 2013 que o Brasil e o mundo viu um movimento abrupto no comportamento dos usuários e no mercado de tecnologia acontecer. Enquanto a maior parte dos conteúdos digitais eram produzidos em computadores, nessa mesma época eles já eram consumidos em sua grande maioria pelos smartphones. Foi assim que a Positivo Informática viu a venda do seu principal produto cair em 30% no mercado global e assustadoramente em 70% no mercado brasileiro.
Foi diante dessa situação que em 2017, com a ajuda de uma consultoria, a companhia decidiu passar por um rebranding, reformulando não somente os seus produtos e rotas, mas mudando também o nome da empresa. Foi assim que a Positivo Informática se tornou Positivo Tecnologia. A ideia foi abrir mão do apertado nicho de mercado de informática e buscar desenvolver produtos e soluções inteligentes para as diversas áreas de tecnologia. Se lá no passado a empresa havia oferecido computadores de entrada para a classe C brasileira, esse foi o momento da marca passar a produzir e vender tablets e também smartphones com resoluções simples, mas acessíveis para esse mercado. Segundo Hélio Rotenberg, a premissa da marca e o diferencial que pode manter a Positivo como uma empresa competitiva em meio ao mercado tão concorrido como o da tecnologia é o fato da empresa conhecer profundamente o seu público, trabalhando no desenvolvimento de produtos que atendam à demanda da classe C, incorporando nos produtos toques de sofisticação e cobrando preços que não podem ser praticados pelas gigantes internacionais. Ainda segundo as próprias palavras do CEO, a classe C brasileira não quer um produto vagabundo, quer um produto de custo-benefício adequado. Para ajustar os seus produtos a essa demanda, a Positivo inovou em oferecer pequenas vantagens tecnológicas em seus principais produtos, que no geral têm um preço mais baixo no mercado. Como, por exemplo, adicionar um botão que dá acesso a Netflix em seu notebook, ou então acoplar uma peça que cobre a visibilidade da câmera, em tempos onde muitos se sentem desconfortáveis por terem dúvidas em relação à política de privacidade das grandes redes. Esse tipo de comodidades eram só oferecidas em computadores de alto custo e padrão. E na contramão de tudo isso, a nova Positivo se revela como uma marca que busca popularizar o alcance da tecnologia. Surfando ainda na onda de explorar o novo mercado tecnológico, a Positivo adicionou ao seu portfólio, além dos computadores, celulares, tablets, acessórios, servidores, tecnologias educacionais, dispositivos para casas e ambientes inteligentes, terminais móveis de pagamento, locação de equipamentos de informática e mobilidade, além de projetos especiais para o desenvolvimento de hardware sob demanda. Sobre os dispositivos para casas inteligentes, a empresa já oferece soluções variadas, como lâmpadas inteligentes, alarmes, sensores e câmeras que podem ser ativados e desativados a partir do seu celular. No segmento de terminais móveis de pagamento, a Positivo vem explorando o mercado das maquininhas de pagamento e é a empresa responsável por trás da tecnologia das maquininhas Cielo. Já na área de desenvolvimento de hardware sob demanda, a empresa se oferece a criar produtos conforme a necessidade do cliente. Foi assim que ela acabou trabalhando durante a pandemia de Covid-19, no desenvolvimento de ventiladores pulmonares. E nas últimas eleições, por exemplo, foi a responsável por criar as urnas eletrônicas para o TSE. Se mostrando cada vez mais versátil, a Positivo não abriu mão de ocupar o seu nicho de mercado voltado para a classe C. E talvez seja por isso que em um mundo dominado por gigantes da tecnologia, em pesquisa levantada pelo Datafolha intitulada Top of Mind, que busca investigar quais empresas são as mais lembradas de cada segmento, a Positivo apareceu com 10% de menções à frente das gigantes Apple e LG no segmento computador e notebook. Para se tornar ainda mais competitiva, ela se tornou a fabricante brasileira da marca Vaio e decidiu lançar linhas de computadores mais especializados e profissionais, como a linha Quantum e a 2AM. Essa última é uma linha de computadores gamers tão avançado que alguns modelos podem chegar a custar até R$40 mil. Com isso, a Positivo deixa o seu recado para o mercado. Ela reconhece e valoriza quem é o seu público-alvo, mas ao mesmo tempo, ela se mostra uma empresa detentora de know-how tecnológico e potencial competitivo para disputar e se encaixar em diferentes mercados. Por isso se encaixa tão bem com essa empresa a metáfora mencionada aqui. Em um mundo onde existem pintores famosos que criam grandes obras a fim de agradar aos olhos dos colecionadores, existem também artistas habilidosos, aptos a produzir peças funcionais e acessíveis, que muitas vezes é o que realmente precisa o cliente. Se você gostou do perfil da empresa Positivo Tecnologia, isso somente você vai poder nos dizer. Se esse vídeo te foi útil de alguma forma, deixe o seu curtir e considere se inscrever aqui no nosso canal. Nos comentários eu quero saber de vocês a avaliação sobre a Positivo. Então você me responde aqui se você investe nela ou se você investiria. Bom, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. De novo, né? Positivo.
Oi.